A paz do Senhor, aluno EBD. Estamos iniciando mais uma aula do quarto trimestre de 2020. Mais uma vez, a gente pede licença, a gente pede a sua autorização para entrarmos em sua casa, para falarmos deste tão importante assunto à luz da palavra de Deus. Hoje eu tenho a alegria de ter a companhia do amigo evangelista Tiago Tavares, professor da nossa Escola Bíblica Dominical AD Mauá. A paz do Senhor, meu amigo. A paz do Senhor, professor Orlando, paz do Senhor, aluno EBD, um ótimo dia, um domingo excelente para você e toda a sua casa. Estamos aqui nesse quarto trimestre para aprender mais uma matéria maravilhosa. Glória a Deus. Bom, hoje a nossa lição de número 2. Na última aula nós falamos um pouco sobre a importância da restauração da alma. Nós aprendemos as diferenças de espírito, alma e corpo. Nós aprendemos também sobre o fato de sermos obra-prima da criação e aprendemos os propósitos da bondade e da graça de Deus para o homem. Hoje o nosso assunto é o seguinte: os efeitos da salvação na plenitude humana. O nosso texto áureo encontra-se na segunda carta à igreja em Corinto, capítulo 5, versículo 17, que diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Verdade aplicada. Quando o homem recebe a Jesus Cristo como seu Salvador, ele inicia a caminhada de restauração em todo o seu ser. Objetivos da lição: expor a origem e a natureza da salvação, mostrar os resultados da justificação, ensinar acerca da bênção da santificação. Textos de referência: Salmo 51, nós faremos a leitura de alguns versos. Diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. A nossa introdução diz o seguinte: nesta lição será enfatizado o tema salvação e os reflexos das ações salvíficas do Senhor em todas as áreas da vida humana, destacando dois aspectos da salvação: justificação e santificação. O tópico de número 1 vai falar sobre a grande salvação. Então vamos começar o nosso comentário de hoje. Professor Tiago, esteja à vontade para falar um pouco para a gente sobre o tópico 1, a grande salvação. Maravilha. Ao aluno EBD, eu quero pedir, por gentileza, você que está assistindo nesta manhã, pegue caneta, papel, caneta marca-texto, vamos anotar o que Deus tem para a gente no tópico de número 1, que diz a grande salvação. A sua revista e a minha diz assim, no ponto de partida: Deus nos salvou por meio de Cristo Jesus. Vamos aprender como nós obtemos esta grande salvação? Já baseado também no tópico de 2 Coríntios 5, versos de número 17, que diz: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Vamos entender que a salvação, ela começa com o novo de Deus para a nossa vida. Alguém chegou a dizer, professor Orlando, que a salvação é coisa do passado, é uma coisa antiga. Mas Paulo vai dizer que a salvação é para a nova vida que nós obtemos em Cristo. Para você entender o que Paulo diz em 2 Coríntios 5,17, ele vai dizer assim, ó: eis que se tornaram novos
Nossa introdução, ele vai dizer assim: se tornaram novos. Grave essa frase. A palavra que Paulo usa para novo aqui, literalmente é propriamente novo em quantidade, inovação, fresco em desenvolvimento ou em oportunidade. Vou explicar melhor. Deus, em Cristo Jesus, quando nos deu a oferta da salvação, Ele nos deu algo novo, uma oportunidade nova. Nós ganhamos, pela graça e pela bondade de Deus, o direito de ter uma nova oportunidade de vida. Não é só ter um estilo de vida, uma mudança de vida, uma qualidade melhor de vida, mas é uma oportunidade de viver uma plenitude em Cristo Jesus. Por isso que ele vai dizer: as coisas velhas, a natureza velha, a criatura velha, aquela velha imagem caída que nós obtivemos de Adão quando pecou no jardim do Éden, nós recebemos agora a nova exclusividade de Cristo para mim e para a sua vida. O tópico de número 1, eu fiz algumas anotações, eu quero que você também anote, por gentileza. Vai começar com a grande salvação. Salmos de número 80, verso 3, diz assim: faze-nos voltar, ó Deus, e faze resplandecer o teu rosto, e seremos salvos. Veja que o salmista está dizendo assim: faze-nos voltar. Voltar da onde? Daquele sentimento que a gente tinha de angústia para um novo sentimento, que é o sentimento de paz, de salvação. O povo estava distanciado de Deus, como nós, professor Orlando, vivemos hoje um mundo em que as pessoas estão longe de Deus. Mas quando o salmista clama aqui: faz-nos voltar, ele está dizendo: Senhor, tem piedade da gente. Não tem ninguém que nos salve. O mundo todo está um caos, o mundo todo está em confusão, mas em Cristo nós obtemos essa nova salvação. Só para curiosidade, outra versão bíblica vai dizer assim, mesmo Salmo 80, verso 3, diz: ó Deus, restaura-nos e faz voltar a tua face. Outra versão vai dizer assim: volta-nos novamente, ó Deus. E outro texto vai dizer assim: Deus, restaura-nos para brilhar na tua face. Veja que a questão de fazer novo, tanto você pode usar como no sentido de brilhar na presença de Deus, de voltar para a presença de Deus e de ser restaurado e conduzido na presença de Deus. Nós vamos ler alguns textos e vou pedir mais uma vez que você anote os textos. Eu vou pedir para o meu superintendente evangelista Orlando ler para mim o texto da Gênesis 49, versículo 18, para nós entendermos um pouquinho de salvação. Existe dois tipos de salvação: aquela que obtemos em Cristo e aquela que Cristo nos dá quando a gente passa por algumas diversidades. Mas vamos começar pela primeira, Gênesis 49, versículo de número 18. Por gentileza. Diz assim: a tua salvação espero, ó Senhor. A tua salvação espero. Veja, há um termo na Bíblia para salvação que significa literalmente salvar ou integrar-se por alguém. Ser libertado, salvo, divinamente colocado em liberdade. O escritor da Gênesis, ele vai dizer assim: a tua salvação espero. Em quem você espera para ser salvo? No mundo que nós vivemos, nós aprendemos pelo ponto de partida que a salvação só vem de Cristo. Não existe outro mediador entre Deus e os homens a não ser Jesus o Cristo. Se você estiver esperando nenhum homem terreno, a sua salvação é limitada, a sua esperança é limitada. Mas o texto de Provérbios 28, 18 também vai falar de uma salvação. Vou pedir, por gentileza, ao meu amigo superintendente evangelista Orlando que abra a Bíblia em Provérbios 28, 18, e vamos acompanhar o que é salvação. Só lembrando mais uma vez, aluno EBD, salvação é colocar em liberdade, é alguém se entregar por nós. O que anda sinceramente salvar-se-á, mas o perverso em seus caminhos cairá logo. Olha que tremendo, o proverbista vai dizer: o que anda sinceramente salvar-se-á, mas o perverso, aquele que não tem esperança em Cristo, que não põe a esperança no Senhor e Salvador Jesus Cristo, logo, logo cairá no meio do caminho. Nós podemos observar que neste momento que nós estamos vivenciando, as pessoas, ela têm muitas fragilidades, e é natural ter fragilidade, porque somos seres humanos.
Nós somos pessoas limitadas, mas se você tiver confiança em Deus, a sua limitação para Deus não é nada, porque Ele vem para salvar. Mas aquele que anda sem esperança, que não tem firmeza em Cristo Jesus, que ele anda soberbo, ou que ele anda do própria maneira que ele acha que tem que andar, logo cedo cairá. Mas vamos aprender mais um texto para nós meditarmos também na palavra do Senhor. A salvação veio pelo meio da batalha. Zacarias, texto de Zacarias, já no finalzinho do Antigo Testamento, Zacarias 9, versículo 9, vamos ver como o Senhor ele veio salvar, porque nós estamos vivendo dias de batalhas, mas o Senhor ele vem ajudar e socorrer e libertar o seu povo. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta. Veja, o Zacarias está falando da profecia messiânica que o nosso Cristo viria, não como as pessoas esperavam, que ele viria pobre, montado no jumentinho, filho de uma jumenta, mas viria para resgatar os seus. Essa é a esperança da igreja. A grande salvação, que é o tópico de número 1, é Cristo Jesus. Não tem outra salvação. Para nós finalizarmos aqui o tópico 1, o escritor aos Hebreus vai dizer assim no capítulo 2, verso 3: como esperamos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confiada pelos que ouviram. Como vamos esperar a salvação? Nós temos que ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Porque através da palavra nós conhecemos ao Cristo glorificado. Nós conhecemos um Cristo que tem poder de salvar. E só para título de curiosidade, a palavra salvação no Novo Testamento, ela tem o sentido de libertação, salvar. O seu uso pode ser também de bem-estar, prosperidade de alma, libertação, preservação, segurança, e também pode ser de libertação manifesta contra os inimigos. Depois você lê na sua casa o texto de Atos 7:25, nós temos a garantia que quando encontramos salvação em Cristo Jesus, nosso Cristo nos salvará dos nossos inimigos. Vou repetir, nosso Cristo nos salvará dos nossos inimigos. Texto de Atos 7:25, depois você acompanha na sua casa. Esta é a grande salvação manifesta pelo nome do Senhor Jesus. Bom, professor Tiago, no tópico 1 a gente aprende sobre a origem da salvação, a natureza da salvação e a eleição divina. Quer falar um pouco para a gente? Vamos. Tópico 1.1, ele vai dizer assim, a origem da salvação. Nós aprendemos novamente pelo ponto de partida, que a origem da salvação foi em Deus e em Cristo Jesus, manifestada pelo Espírito Santo que habita com o homem. Mas o texto de Lucas, capítulo 1, versículos 68 e 69, está escrito desta forma: bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo. Verso 69 diz assim: e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi. O verso 68 vai dizer assim, porque ele visitou e remiu. A palavra remir e resgatar tem o mesmo significado, que é tomar o homem do seu estado de pecado, do seu estado pecaminoso, e trazer para a presença do Pai. O Senhor Jesus, ele veio para redimir, ele veio para comprar o seu povo com um preço vicário, e a Bíblia vai dizer que esse preço foi pago na cruz do Calvário. Por isso que eu e você hoje temos essa alegria de encontrar a salvação em Cristo Jesus, porque fomos redimidos. Só que no tópico 1.2 vai falar sobre a natureza da salvação. Observe, a natureza da salvação começa pelo nosso passado. A natureza da salvação não começou no meu presente, não começou no seu presente, ela começa no passado. Livro de Romanos capítulo 5, verso 34, Paulo vai dizer assim, sendo justificado gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. No passado, nós fomos redimidos gratuitamente. Vou explicar para que você, aluno do EBD, possa entender. Texto de Romanos, capítulo de número 3,
24, você recebeu essa herança gratuitamente. Você não pagou para ser salvo, você não está pagando para ser salvo e nem vai pagar para receber uma salvação futura. Você recebeu gratuitamente em Deus através de Jesus Cristo, que é amado. Por quê? Se eu tivesse que pagar, se o evangelista Orlando tivesse que pagar para ser salvo, será que a gente conseguiria? Será que eu teria capacidade monetária suficiente para pagar pela minha salvação? Obviamente que não. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, no passado, gratuitamente ofereceu seu Filho para ser a salvação de um mundo caído. Essa é a alegria da nossa salvação. Eu falei para você que a salvação é no passado, mas também ela se revela no seu presente. Segundo o texto de Coríntios capítulo 3, versículo 18, diz assim: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletimos como um espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória, e na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Veja, no passado, Cristo nos salvou gratuitamente. Antes mesmo de eu conhecer a salvação, Ele já era o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. João capítulo 1, versículo 20. Mas agora, no seu presente, com o corpo já transformado pela graça do Senhor Jesus Cristo, com a nova vida que Paulo diz em 2 Coríntios, nós temos o reflexo de Cristo. Nós somos a imagem e a semelhança de Cristo. Quando nós glorificamos a Cristo, nos parecemos mais com a beleza de Cristo. Por isso que no passado nós fomos salvos, no presente estamos sendo salvos e no futuro nós seremos salvos da ira. Veja o que a Bíblia vai dizer. A salvação será efetuada dessa maneira. Lucas capítulo 21, versículo de número 28. Vou pedir ao meu amigo professor Orlando que leia esse texto, Lucas capítulo 21, versículo de número 28, para saber como vai se dar a nossa salvação no futuro. Vamos lá. Anotem tudo o que você puder anotar, irmão. Como a nossa aula ela é dinâmica, você vai acompanhar esses maravilhosos textos que Deus preparou para a gente nesta manhã. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Veja, a nossa redenção que Cristo pagou por nós com preço inestimável no Calvário, foi essa salvação que Ele deu a mim, a você, a sua família, ao seu parente próximo, ao seu parente distante. Veja que ele vai falar sobre redenção ou libertação efetiva, mediante a um resgate. Esse resgate, de maneira nenhuma, homem nenhum, por mais rico, milionário, trilionário que ele seja, teria condição de pagar. Mas Cristo voluntariamente se despiu-se da sua glória. Paulo disse isso em Filipenses 2. Ele despiu-se da sua glória, assumiu a forma de servo, semelhança de homem, até a morte e morte de cruz. Foi lá que nós encontramos a redenção que começou no meu passado, antes mesmo de eu conhecer, se manifesta no meu presente, no dia de hoje, e vai se revelar no futuro, quando Cristo levará a sua igreja para as mansões celestiais. Glória a Deus. Bom, no tópico 1 a gente vai aprender o seguinte: a obra propiciatória de Jesus é a maior revelação do grande propósito de Deus no plano da redenção em salvar a humanidade. Mas a gente tem o tópico 2, e o título do tópico 2 é o seguinte: resultados abençoadores da justificação. O assunto é rico, é importante e é lindo. A alegria da nossa salvação é algo realmente especial. Professor Tiago, fala um pouco para a gente sobre esses resultados abençoadores. Tópico de número 2. Resultados abençoadores da nossa justificação. Vou pegar o texto de Romanos 5, versículo 1, que ele diz assim, anote aí na sua Bíblia, Romanos 5:1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Há um comentarista que eu gosto muito de ler, e eu anotei aqui para que você possa também anotar na sua casa, que é o comentário de Merrill Tenney. Merrill Tenney vai dizer assim: justificação
é aquele ato de Deus pelo qual o pecador, que éramos nós, que é responsável por sua culpa e que está debaixo de uma grande condenação, crê em Cristo Jesus e lhe é declarado justo ou reto, absorvido por Deus. O resultado abençoador da justificação é essa redenção, tendo sido, pois, justificados. Fomos justificados por quem? Por Cristo Jesus. Pelo meio do quê? Pelo meio do sangue que Cristo derramou no Calvário. Sem esse ato misericordioso de Cristo, que foi um ato misericordioso e voluntário, nós jamais seríamos salvos. Mary Taylor vai dizer que nós estávamos debaixo de uma grande culpa, que pelos nossos pecados nós atingimos. Mas veio Deus, em sua infinita misericórdia, enviou seu Filho na terra para resgatar, redimir. E por isso que nós temos essa grande alegria e essa grande redenção de receber a justificativa pelo meio de Cristo. Outro texto interessante para a nossa justificação é o tópico de 2.1, que vai falar sobre a paz com Deus. Veja, a gente tem paz com Deus. Já pensou que tamanha felicidade é ter a paz com Cristo? A palavra paz com Deus, na Bíblia, na versão de Jerusalém, vai dizer assim, tendo sido, pois, justificado pela fé, estamos em paz com Deus. Nós não temos só a paz, nós estamos vivendo essa paz com Deus. Que paz é esta? A paz que Deus dá no seu lar, a paz que Deus dá no seu espírito, a paz que Deus concede ao seu entendimento, a paz que Deus te dá para poder caminhar livremente pelas ruas, sabendo que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nós temos paz com Deus e estamos vivendo literalmente a paz de Deus em nossas vidas. O mais interessante, para a gente poder frisar aqui e fechar o tópico de número 2, é o 2.2, que vai dizer assim, a alegria produzida pelo Espírito Santo. Já pensou? Além de você ter paz com Deus, de estar vivendo uma paz com Deus, você tem alegria. E essa alegria se diferencia de toda a alegria que o mundo, entre aspas, conhece. Paulo vai dizer isso em Romanos 5, versículo 2, ele vai dizer assim, permanecemos também e nos orgulhamos na esperança de Deus. A alegria em Cristo Jesus nos traz um orgulho. Não orgulho de achar que somos bons, professor Orlando. Não orgulho de acharmos que somos os mais excelentes da terra. Mas, pelo contrário, o orgulho é que nós temos essa salvação. E a certeza é que Cristo está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Para você entender melhor o que Paulo diz, anote aí, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 17, eu vou pedir ao professor Orlando que leia para a gente esse texto. Você anote, segundo texto de Coríntios, capítulo de número 10, vamos ver o que é a alegria, o que é o orgulho de ser justificado, de ser redimido e ser resgatado pelo Cristo. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor. Aquele que tiver que se gloriar nessa vida, se tiver que se gloriar em alguma coisa, não seja na nossa habilidade, nas nossas faculdades, na nossa vida social, ou na nossa vida ou condições físicas. Pelo contrário, Paulo vai dizer, se alguém nessa terra tiver que se gloriar de alguma coisa, glorie-se em conhecer a Cristo. Glorie em saber que Jesus é o Salvador, que Jesus é suficiente. E eu vou deixar essa palavra de exortação e ao mesmo tempo de esperança para nós, nesses últimos dias da Igreja da Terra. Se a gente tiver que se orgulhar de alguma coisa, vamos se orgulhar em conhecer e continuar conhecendo quem é Jesus Cristo. Veja o que ele vai dizer também sobre o que é orgulhar. A palavra orgulhar também tem um termo que é chamado de vangloriar-se. De gloriar, literalmente é orgulhosamente aquele que vive de cabeça erguida. Vangloriar-se na Bíblia, no texto de Paulo, de 2 Coríntios capítulo de número 10, é literalmente vangloriar-se de poder andar de cabeça erguida. Por quê? O pecado faz que a gente ande de cabeça baixa. O pecado faz que a gente venha andar cabisbaixo, coração triste, rosto amargurado,
face que a gente parece que não conhece o ser humano, porque o rosto dele fica desfigurado quando ele peca, mas quando ele conhece a Cristo, quando ele conhece a salvação, ele pode andar de cabeça erguida, não como se fosse uma pessoa soberba, longe disso, mas uma pessoa que ela tem orgulho de falar que serve a Jesus. Esse é você, somos nós nos orgulhamos porque servimos a um Cristo e por isso podemos andar de cabeça erguida, louvando a majestade santa. Glória a Deus. Os resultados abençoadores da justificação são paz com Deus, alegria produzida pelo Espírito Santo e esperança. A gente está quase chegando na última parte da nossa aula, então a gente vai agora para o tópico 3. E o título do tópico 3 é o seguinte: a bênção da santificação. Professor Tiago, fala mais um pouco para a gente sobre esse assunto tão especial. Maravilha. Tópico 3, que aula maravilhosa, passa tão rápido, por mim nós ficaríamos falando a manhã inteira, mas o tópico 3, ele vai abordar sobre o tema a bênção da santificação. Observe, a santidade é atributo de Deus. Não existe nenhum homem na terra que ele é santo na sua frase literal, na palavra santo literal. Pelo contrário, em Cristo Jesus nós somos santificados, estamos sendo santificados e obteremos uma santificação que nos transformará o nosso corpo corruptível no corpo incorruptível. Isso está escrito na carta de Paulo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 52 e diante. Depois você lê lá a maravilhosa obra que Cristo fará, mas a santidade é Deus. Deus literalmente, sem sombra de dúvida e nem de variação, ele é santo. Nós, como filhos de Deus, eleitos por Jesus Cristo, nós somos todos os dias santificados. A cada momento, a cada passo da vida, nós recebemos essa glória da santificação em Cristo Jesus. Veja, o tópico 3.2, ele vai dizer assim: a natureza, o homem e a natureza caída. Se você lê a Bíblia, e eu sei que todo aluno EBD gosta de ler, do livro da Gênesis, a partir do capítulo 3 em diante, você vai ver a queda dos homens. Você vai ver Caim caindo, matando seu irmão Abel. Você vai ver a geração de Noé, que a descendência que havia naquela terra era uma descendência corrupta, caindo. Você vai ver os homens levantando a torre de Babel, tentando alcançar as alturas e Deus confundindo a língua dos homens. Você vai ver os homens pecando no meio do caminho. Você vai ver os homens transgredindo. Por quê? O homem em si, ele não é santo, mas no meio desse caminho, ele encontra a justiça divina, ele encontra a redenção divina, e no meio desse caminho, ele encontra aquilo que a Bíblia vai chamar a maravilhosa santificação. Sem Cristo Jesus, não tem como encontrar essa santificação. Eu sozinho, professor Orlando sozinho, você que está em casa sozinho, jamais encontraríamos pela nossa força essa santificação. Mas graças a Deus, que em Cristo Jesus nós temos esse direito de recebermos santificação continuamente. Mas veja, o tópico 3.3, ele vai dizer assim: a obra da santificação. Será que para ser salvo eu preciso manifestar as minhas obras? Ou somente a obra de Cristo é suficiente? Veja o que o texto vai dizer. Segundo Coríntios, capítulo 5, do versículo 15 ao 17, Paulo vai falar que Cristo morreu por todos. Veja a obra do capítulo 5, do versículo de número 15 ao 17 de 2 Coríntios. Cristo, literalmente, morreu por todos. E essa obra da redenção continua todos os dias, até o grande dia do triunfo de Cristo, que ele vai levar a sua igreja para as suas mansões celestiais, que é o grande dia do triunfo do arrebatamento. Mas isso não parte só de Cristo. Nós também temos parcela nesta obra missionária, que é a obra da santificação, que é a obra da justificação. Por quê? Todos os dias que nós estamos glorificando a Deus, nós estamos dando direito que Cristo possa trabalhar em nossos corações para poder transformarmos a nossa vida. Esta é uma das grandes obras da salvação. Bom, vocês perceberam aí o quanto esse assunto é rico, o quanto é especial e o quanto é importante. Nesse tópico 3, a gente aprende o seguinte: diante da realidade da santidade de Deus e pecaminosidade humana,
Só é possível retomar o relacionamento com Deus por causa da obra perfeita de Jesus Cristo. A nossa conclusão diz o seguinte: a tão grande salvação providenciada por Deus, por intermédio de Jesus Cristo, não somente proporcionou reconciliação do ser humano com o seu Criador, mas também resulta em bênçãos de restauração em todas as áreas da vida humana: corpo, alma e espírito. E assim o Senhor é glorificado. Eu quero deixar muito claro a você, aluno EBD, que esse assunto não foi esgotado. Longe disso. Eu sei que você se deliciou aí com a exposição do nosso professor Tiago, e eu quero convidar você a continuar estudando sobre esse assunto. É muito bom e é muito especial, e o nosso contentamento é enorme em saber que nós fomos alcançados por essa salvação, que nós fomos justificados, que nós fomos remidos. É muito especial saber que nós temos, sim, independente do cenário que nos cerca, um motivo muito especial para estarmos alegres. A gente está acabando a segunda aula do nosso trimestre e eu quero convidar você nesse momento a reunir a sua família. Nós vamos orar, nós vamos falar com Deus e agradecê-lo por essa razão tão especial de estarmos alegres. Feche os seus olhos agora. Senhor Deus dos céus, ó Pai, nós estamos na Tua presença e glorificamos a Ti por essa tão grande salvação. Ah, Senhor, como é bom sentir o Seu amor, amor este que nos alcançou, que nos transformou e que nos deu uma nova perspectiva. Pai, nós agradecemos a Ti pela redenção, pela justificação e pela santificação. Cuida destes Teus filhos, destes Teus servos que nos acompanham nessa manhã. E quando bater a tristeza, quando bater a angústia, que nós possamos voltar a sentir a alegria da salvação. Porque não há nada melhor, porque não há nada mais especial do que sentir esta alegria, do que ter essa expectativa do seu retorno, do seu regresso, e que o que o Senhor tem preparado para nós é muito melhor, é muito maior, e para onde nós iremos não haverá choro, não haverá tristeza. Não, Senhor, o que Tu tens para nós é realmente especial. Continue cuidando dos Teus servos, é o que eu te peço nessa manhã, no nome de Jesus. Amém e amém. Bom, nós estamos encerrando mais uma aula do nosso trimestre e eu quero fazer um convite para você nos acompanhar na aula de número 3, cujo título é Vencendo os Mecanismos de Defesa da Velha Natureza. Lembre-se que a EBD AD Mauá é feita para você. Obrigado pela sua companhia. Deus abençoe meu amigo professor Tiago por enriquecer nossa manhã. E nós te esperamos no próximo domingo. Que Deus abençoe.